Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre Itaúsa, né? Eu brinco que não tem um dia que alguém não nos questiona, né? Pô, mas a Itaúsa paga mesmo dividendos? Não paga? Paga mal? Paga bem? Enfim, vamos comentar um pouco a respeito disso. Eu deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, tá? Vou deixar também para vocês, né, pessoal, aqui na descrição do vídeo o nosso cupom o Anivercap. Essa promoção termina nesse final de semana, que dá até 50% de desconto nas nossas assinaturas. Aqui tem a parte das assinaturas, tem os resultados, né, das nossas estratégias de médio, longo prazos, tem vídeos, enfim, vocês podem olhar. E tem o nosso contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um e-mail para a gente, ou então nos chamem no WhatsApp, que com certeza o pessoal do atendimento aí vai auxiliar vocês, tá? A gente costuma brincar, né, pessoal, que uma mentira repetida 1000 vezes não vira uma verdade, mas ela continua sendo uma mentira. E os investidores, o que é normal, né, isso acontece em vários outros meios também, fora do mundo dos investimentos, né, ficam repassando informação sem saber exatamente se aquela informação é certa ou errada, e a maioria utiliza informações que não são confiáveis para tomar decisão. Não tem problema eu achar, não tem problema, né? Agora, eu não posso investir de acordo com o que eu acho, ainda mais se aquilo que eu acho não tem muito fundamento, né? Então, Itaúsa é uma das vítimas nesse sentido, né? Porque muitas pessoas comentam: ah, Itaúsa perde do CDI, Itaúsa não paga dividendos, os dividendos são muito baixos, e a maior parte das pessoas não sabe calcular exatamente como se faz para a gente ter esse retorno, né, utiliza base de dados ruins, né? A maior parte desses sites gratuitos que tem na internet não são confiáveis, né? A gente sabe porque o pessoal da análise tem que buscar informações nas empresas, em fontes que são pagas, e mesmo assim, às vezes, acaba tendo alguma coisa errada. Então não adianta querer ter uma opinião, né, e tomar uma decisão com números errados, cálculos errados, fontes erradas. Isso não vai funcionar, tá? Então vamos ver hoje aqui, para matar essa questão de Itaúsa, se ela paga bons dividendos ou não, né? Eu lembro que a política de dividendos de Itaúsa é pagar trimestralmente, né, os proventos. Ela paga ali no final de fevereiro, ela fica considera a base acionária do final de fevereiro, maio, agosto e novembro, e normalmente tem mais pagamentos adicionais. A gente não pode esquecer, né, pessoal, que a Itaúsa ela é uma ação mais conservadora, né? Já que a maior parte do resultado da empresa vem de Itaú, mesmo que tenha outros ativos e vai ter mais outras empresas, NTS, AEGEA, CCR, né, o foco da própria Itaúsa é mais focado em dividendos, né? Então ela vai buscar colocar negócios na holding que também sejam focados em dividendos. Então ela é mais conservadora nesse sentido, tá? E hoje a gente vai ver na prática aqui que empresas ou investimentos que distribuem muitos proventos, né, eles dão a sensação errônea que aqueles proventos não são bons. Ainda mais a Itaúsa, que distribui centavos, né? Aí todo mundo fica rindo, ah, ela pagou centavos, né? Então é normal, tá? A gente pode ter essa impressão sim, tá? Quais são os pontos importantes, tá, pessoal, do cálculo que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, né? A primeira questão, tá, pessoal, é que as pessoas avaliam de períodos muito curtos, né? Ah, Itaúsa não sobe há 2 anos. Isso vale para todas as ações. Ah, Itaúsa não sobe há 4 anos. Itaúsa não sobe em 2 meses. Pessoal, renda variável, né? Ninguém está impedido ou está proibido de ganhar 100% numa semana. Pode acontecer de eu comprar uma ação e ela subir 100% numa semana. Mas essa não pode ser a expectativa. Não existe nenhuma ação de boa empresa, como o caso de Itaúsa, VEG, qualquer outra que vocês considerem boas empresas, que durante um determinado período de tempo, ou mais de uma vez, as ações não ficaram 2, 3, 4 anos paradas ou caindo, mesmo com a empresa divulgando bons resultados, porque no médio e curto prazo tem muita especulação, tá? Então, isso não é uma questão de certo nem errado, o mercado é assim. Ah, mas é um absurdo, a ação não sobe há 2 anos. Vai acontecer. Qualquer ação vai acontecer isso, né? Esqueçam, né? Por isso que a gente tem que ter uma carteira diversificada, por isso que a gente tem que ter uma estratégia boa, tá? Então, eu vou fazer esse exemplo aqui no longo prazo, 10 anos. Por que 10 anos? Porque se a gente observar empiricamente, né, não existe, pelo menos a gente não viu até hoje, uma empresa que cresceu em 10 anos, o lucro aumentou, consequentemente aumentou o dividendo, porque o dividendo é uma parte do lucro,
e o preço da ação acabou não valorizando porque as pessoas se interessaram por essas ações. 3 anos, 4 anos, 2 anos pode acontecer da ação não subir, tá? Mas um período de 10 anos é um período que a gente consegue avaliar, até porque se a gente pegar os últimos 10 anos, por exemplo, não tem o que não aconteceu. Né? Itaúsa passou por todo tipo de crise, passou por períodos positivos também, mas passou por mais crise do que períodos positivos, tá? Então não tenho essa expectativa de ganhar 100% da noite para o dia. Pode acontecer, ninguém está proibido, né? Mas não pode ser essa expectativa, até para a gente não quebrar essa expectativa. Então aqui esse cálculo é considerando os últimos 10 anos, tá? O que nós temos nessa planilha, pessoal? É o cálculo, né, para ver o quanto uma aplicação inicial há 10 anos, lá em março de 2013, valeria hoje, considerando todo esse efeito bola de neve de dividendos de Itaúsa, tá? Esse cálculo, pessoal, não tem ferramenta que faz esse cálculo, a gente tem que fazer ele na mão. Não é um cálculo difícil de ser feito, só é trabalhoso, tá? Porque a gente precisa pegar os preços nominais, porque o preço que vocês vão olhar na maioria desses software gráficos, eles não são nominais, eles são preços descontados dos proventos. Né? Eu preciso do preço nominal, né? Tanto que alguns aqui eu abri nota de corretagem lá e vi os preços de compra na época. Tá? Então são os preços nominais, tá? Aqui está a cotação no dia, né, que a gente comprou mais ações. Aqui tem o tipo, vamos começar por aqui, né? O tipo, bonificação ou dividendos. Bonificação é quando a empresa bonifica com mais ações. Lembrando, né, pessoal, que aqui existe o ajuste do preço, tá? Mas eu aumento a quantidade de ações. E muitas vezes a empresa bonifica e mantém o pagamento de dividendos, o que é bom, tá? Então nós temos aqui as bonificações, foram todas elas de 10%, sendo que a última aqui foi em 2018, que não me falha a memória, em Itaúsa. O valor dos dividendos, né, os 8 centavos, os 2 centavos aí que o pessoal fica tirando graça, e as bonificações e os proventos recebidos, tá? Então, o que tem aqui? O preço nominal de Itaúsa em março de 2013 era R$ 5,86. Vamos supor, pessoal, que eu comprei 1.000 ações de Itaúsa em março de 2013. Eu teria gastado lá, investido 5.860. Então, eu teria começado com 1.000 ações e já teria pegado uma bonificação de 10%, né? Então, ao invés de ter 1.000 ações, eu passei a ter 1.100 ações. Até que no dia 2/1 de 2013, eu teria recebido lá o dividendo de 8, não é nem centavos, né? 3 casas depois da vírgula, tá? E eu teria recebido R$ 8,47. E o que a gente vai fazer aqui? Se eu tinha 1.100 ações e eu recebi R$ 8,47 de dividendos, tá? Nesse dia, eu vou pegar esse dinheiro que eu recebi e vou recomprar em ações. Eu vou considerar sempre essa recompra de ações. Então, nesse dia aqui, no dia 2/1, a cotação estava R$ 6,23. Com 8,47, pessoal, eu consigo comprar quantas ações? Uma ação, né? Eu consigo comprar uma ação a 6,23 e sobra R$ 2,24, tá? E aqui eu vou ter sempre o yield on cost. O que significa o yield on cost? É o quanto que eu recebo de dividendos em relação ao preço que eu paguei a ação inicialmente, tá? Porque aqui eu não vou fazer mais investimentos, eu considerei só aquele investimento de 5.860. Então, se eu recebi R$ 8,47 e investi 5.860, eu tenho o yield on cost de 0,14. Aí, lá no dia 28/6, né, eu recebi mais 7 centavos de dividendos. Né? Como eu tinha começado com 1.100 ações, eu consegui comprar mais uma ação com esse dividendo aqui de 8,47, eu passei a ter 1.101 ações. Aí eu recebi R$ 86, né? 1.101 vezes esse 0,78, tá? E nesse dia aqui as ações estavam custando R$ 5,66. Então eu recebi R$ 86, tinha sobrado R$ 2,24 da compra anterior, então eu tenho que somar os dois, e eu consegui comprar 15 ações a R$ 5,66 e dessa vez me sobrou lá R$ 3,34, né? E eu consegui comprar 15. Então eu pego a quantidade anterior e mais as ações aqui que eu consegui comprar e o yield on cost aqui R$ 1,47. Entenderam? Então eu vou sempre pegando o dividendo, comprando mais ações. Às vezes sobra uma mixaria, às vezes não sobra. Eu vou recomprando e fazendo esse efeito aqui bola de neve, tá?
Então, aqui tem, pessoal, só para vocês terem uma ideia, yields elevadíssimos aqui, ó, 3,4, 2,7, isso aqui em cada pagamento, 3,4, 11% aqui em 2019, antes da crise, ó, 11%, 17% de yield on cost, né, nesses pagamentos aqui, 18%, né, ainda foi em 2020, mas ainda referente a 2019, 13% agora em 2022. Tem coisas muito boas aqui em termos de pagamentos de Itaúsa, tá? E qual é a grande diferença, pessoal? É que as pessoas não calculam e elas não têm noção desse efeito bola de neve. Para vocês terem uma ideia, a gente começou com 1.000 ações, né? Aí eu tive todas essas bonificações e todos esses pagamentos de dividendo. A minha quantidade de ações hoje seria 2.959 ações, né? Então, eu investi lá 5 a 5,86, teria dinheiro para comprar 1.000 ações, né? 5.860 a compra que eu fiz. Hoje, Itaúsa fechou a 8,04. Ou seja, eu comecei com 1.000 ações, hoje eu tenho 2.959 ações vezes 8,04, né? O ganho seria de 5.860 para 23.789 seria esse o meu ganho aqui. E aqui, pessoal, teria tudo que eu recebi de proventos, né? Então, todos esses proventos aqui que eu fui recebendo e eu fui aumentando a minha quantidade de ações, eu recebi em torno de R$10.615, ou seja, 181% de retorno, né? Então, mais da metade do retorno de Itaúsa, ele vem de proventos, né? Por isso que a gente tem que ver esse efeito bola de neve no longo prazo, tá? Aqui embaixo, tá, pessoal, o que nós temos, tá? Vamos, só para vocês terem uma ideia desse efeito bola de neve ao longo do tempo. Aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui nós temos, ó, o que Itaúsa tem para pagar em 2023, né? O que ela tem para pagar em 2023 é relativo aos resultados de 2022. Ela tem mais 14 centavos, dá em torno de 14 centavos para receber ainda esse ano. Ou seja, a gente teria mais R$424 para receber. Recebendo R$424, eu teria um retorno de 7,25, né? Só com o que falta para receber esse ano. 7,25, pessoal, em relação à minha aplicação inicial. Como vai ser em 2023? Né? Porque se Itaúsa simplesmente repetir o que ela pagou em 2022, eu vou receber 838, isso aqui relativo, né, aos resultados de 2023, né, e eu teria um retorno aqui de 14%. Pô, o que eu quero mais do que 14%? Só que o que acontece, pessoal? O resultado de Itaúsa está muito achatado. Por quê? Né? Não que a empresa não cresça, né? Apesar que a principal posição é Itaú, mas porque Itaú fez muitas provisões por causa da crise. Né? Itaú provisionou muito dinheiro por causa de inadimplência e tudo mais. Tá? Então, dificilmente os resultados de Itaú vão ser piores esse ano do que o ano passado. Então, bem conservadoramente, só esse ano meu retorno seria de 14,31%. E se eu pegar uma situação normalizada, pessoal, o que seria uma situação normalizada? Pegar os resultados que Itaúsa vinha tendo antes da crise, né? E aqui considerando um payout de 60%, que é o quanto a empresa distribui de lucro em relação ao que ela tem. Hoje o payout de Itaúsa está em 22%. O yield não está baixo hoje, mas o payout está. Porque como Itaú segurou muito dinheiro, fez muita provisão, né? Os resultados foram aquém do esperado, Itaú pagou menos dividendo. Se Itaú paga menos dividendo, isso respinga menos para a Itaúsa, né? A partir do momento que as coisas começam a normalizar, pode ser no final desse ano, pode ser no ano que vem, em algum momento isso vai normalizar, né? Itaúsa vai começar a distribuir mais dividendos, tá? E se a gente considerar simplesmente o resultado de Itaú sem o efeito da crise, pelo menos, né, o dividendo iria aumentar 50%. E aqui, pessoal, não estou falando de melhorar o resultado de Itaú, tá? No sentido de Itaú ter que vender mais, não é isso. É só tirar os efeitos da crise, tá? Que o pessoal da análise fez. Então, Itaúsa pagaria 56 centavos relativos aí aos resultados de 2023, tá? Se ela pagar 56 centavos, pessoal, seria em torno aqui de R$ 1.677, um retorno de 28,62% só em dividendos em relação ao preço que eu paguei.
E se eu pegasse, por exemplo, esses R$ 1.677 e comprasse hoje em Itaúsa, né, 804, aqui que é o que está custando Itaúsa, eu conseguiria comprar mais 209 ações. Ou seja, eu aumentaria minha base de ações em mais de 20%. Qual é o investimento que me permite, com o dividendo que eu receber, num ano só, aumentar o meu patrimônio em 20%? Isso aqui não existe, pessoal. Então, não faz o menor sentido dizer que Itaúsa não paga bons dividendos. O cálculo está aqui. Acontece que a gente tem que pegar a informação correta, né, para ter para mostrar isso, tá? E aqui eu tenho um retorno total comparando aí com outros investimentos. Ah, teve ações que foram melhores do que Itaúsa? Tiveram, né, pessoal? Mas foi o que eu falei. O resultado de Itaúsa está muito pressionado, né? A tendência é melhorar. Agora, o retorno total de Itaúsa no período foi 306%, o do Ibovespa 84%, o do CDI 133%, o IPCA 7,79%, poupança 68% e o IMA, né, pessoal, que é aquele índice que é formado aí pelos títulos públicos indexados à inflação, que é um bom comparativo, 149%. Então, onde que Itaúsa perdeu do Ibovespa? Onde que Itaúsa perdeu do CDI? Onde que Itaúsa perdeu da inflação? Isso não existe, né? Itaúsa teve um retorno total superior, mas a gente sempre tem que ver esse efeito bola de neve da recompra de ações, das bonificações, né? E pegar os valores corretos, a gente vai conseguir chegar num resultado assim, tá? Algumas pessoas vão dizer, não, eu acho que é pouco, enfim, mas, né, não dá para dizer, como eu falei, que Itaúsa não é uma boa pagadora de dividendos, tá certo? Não esqueçam, como eu falei, de aproveitar a nossa promoção e os contatos são todos aí na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!